Fala galera, cá estou eu com a skin padrão de todo ser humano no meio do ano, ou seja, completamente gripado. Se você tá no meio do ano e não tá gripado, você tá pagando de diferentão. Vamos seguir a massa aí, galera. Gente, vou iniciar uma nova série aqui no canal. Não sei como vou chamá-la, não sei como vou conduzi-la, mas a gente vai construindo isso juntos. Porque eu vou querer comentar, pelo menos assim de 12 em 12 edições, a primeira série do Homem-Aranha da Panini. Eu queria fazer por ano de publicação, tipo assim, tudo que aconteceu no ano 2000 no Homem-Aranha, tudo que aconteceu em 2001, por exemplo. Mas eu percebi que rapidamente eu me esbarraria num problema que é o mix. Porque apesar de que ser só Homem-Aranha, a gente não tem só Amazing Spider-Man, ou só Peter Parker, Spectacular Spider-Man. A gente tem outras revistas com participação do Homem-Aranha. Que aí... E que são de anos diferentes. Então, o vídeo não ficaria correto se eu falasse assim, é tudo que aconteceu em tal ano. Não. Então, a princípio, eu vou tratar aqui como tudo que aconteceu no ano de 2002 para nós, leitores brasileiros, né? Porque foi em 2002 que a Panini assumiu as publicações Marvel. Tá até aqui, ó, janeiro de 2002. Galera, só uma rápida contextualização, né? Os direitos de publicação de Marvel estavam com a editora Abril. Aí a Abril publicava em formatinho pequenininho, depois mudou para o formato premium, que era mais caro. Vinha mais páginas, só que acabou não dando certo, e aí a editora Panini foi lá e assumiu. E essa aqui foi a primeira empreitada da Panini com o Homem-Aranha. Aqui, eu diria que as primeiras 6 edições, os primeiros 6 meses da revista do Homem-Aranha, da Panini, foi só para fechar os arcos que a editora Abril deixou em aberto. E um deles é esse daqui envolvendo o Senador Ward. Lá no Homem-Aranha Premium, lá no vídeo do Homem-Aranha Premium, depois quem não assistiu dá uma olhadinha lá, eu não comentei muito sobre esse arco aqui do Senador Ward. Na verdade, eu nem mencionei ele, porque eu não achei conveniente. Porque ele não começava lá, ele não terminava lá, então, tipo assim, você ficar comentando de recheio de sanduíche é meio triste, né? Mas é uma história envolvendo aqui, ó, o irmão do pai da Gwen Stacy. Por que eu não chamei de tio da Gwen Stacy? É uma história envolvendo então o tio da Gwen Stacy com essa rivalidade com esse político. É um político que ele tem poderes, e aí uma constante dessa época aqui do Homem-Aranha são arcos muito longos, que se estendem por muitas edições e que tem um final muito abrupto. E todo o arco envolvendo o Senador Ward não é diferente. A gente tem aqui então finalmente a revelação da origem desses poderes, mas sendo muito sincero, não é muito interessante não. Inclusive aqui nessa edição que tem aquele YouTube Shorts, aquele conteúdo do YouTube Shorts que eu postei aqui, ó, que o Romitinho esqueceu de desenhar o rosto da Jill Stacy, que é a prima da Gwen. Mas assim, de um modo geral, eu acho que foi uma edição muito inteligente por parte da Panini, porque a Panini precisava seguir o barco, e para você seguir o barco, você precisava finalizar esse arco do Senador Ward, né? Que apesar de não ter sido muito bom, naquele momento da cronologia ele era relevante. E a gente finaliza aqui com Marvel Team Up, detesto Marvel Team Up, mas nesse caso aqui foi legal, do Homem-Aranha com a geração X. Eu tenho que admitir que eu não tenho tanto conhecimento assim sobre o universo dos mutantes, mas achei legal esse meu primeiro contato aqui com a geração X. Deu até vontade de ler mais coisas sobre a equipe, né? Então é isso, primeira edição bem protocolar, eu diria, sabe? Só pra fechar o arco mesmo do Senador Ward. A partir da edição 2, a Panini tenta fechar o arco do Duende Verde, né? Mas antes, a Panini pausa um pouco para nos fazer uma edição temática do Camaleão, que é um vilão que, assim como o Abutre, eu acho que ele precisava de mais destaque, sabe? E essa história aqui, em específico, é um dos poucos exemplos de quando o Camaleão é usado de uma forma bacana, sabe? Eu não tô querendo... sabe, eu sei que são 2 pesos, 2 medidas, mas... Isso aqui é basicamente a piada mortal do Camaleão, sabe? Mas assim, quando o personagem não é tão bem desenvolvido, qualquer história fica absurdamente interessante, né? Mas, para fechar aqui essa edição número 2, temos a publicação da história O Beijo, que eu sei que é muito polêmico isso que eu vou falar, mas mesmo que essa história aqui tenha muito menos páginas, eu prefiro ela do que Homem-Aranha Azul, vocês acreditam? Homem-Aranha Azul tem seu valor, eu gosto bastante, mas eu acho que Homem-Aranha Azul é uma visão extremamente romantizada e até construída mesmo, né, da relação do Peter com a Gwen. Essa história aqui, O Beijo, ela é o Peter admitindo que, olha, essas são as minhas memórias, mas talvez sejam construídas, talvez não tenha acontecido dessa forma.
Não os acontecimentos em si, mas talvez sentimentalmente não tenha acontecido dessa forma, sabe? Por isso que eu considero que O Beijo é uma história muito mais madura do que Homem-Aranha Azul, sabe? Homem-Aranha Azul talvez seja uma história contada por um adolescente, sabe? Que acabou de terminar o seu namoro. E O Beijo é o adolescente contando a mesma história 20 anos depois e já tendo acesso ao todo e tendo noções melhor, né, dos seus relacionamentos. Número 3, aí sim, temos aqui o desenvolvimento do arco do Duende Verde, só que antes a gente tem um tie-in de uma mega saga que estava rolando naquela época, que era o Segurança Máxima. Eu não li, mas eu me interessei bastante, porque parece que o Império Kree, eles condenam a Terra a ser a super prisão dos aliens mais perigosos do universo, aí manda todo mundo pra cá, né? E aí, ao mesmo tempo que você tem isso, o Homem-Aranha ele vai enfrentar um vilão muito interessante, que a princípio eu torci o bico e falei, nossa, que vilão ridículo. Mas ele parece aquele trapaceiro do Flash, sabe? O vilão trapaceiro do Flash. É um vilão alfabeto, sabe? Ele usa as letras do alfabeto pra atacar mesmo, né? E enquanto o Homem-Aranha tá enfrentando esse vilão, vem esse tie-in, que basicamente acontece que, sei lá, parece que um alien roubou um pouco do DNA do Homem-Aranha e fez meio que um filho, sabe? Do Homem-Aranha, que é esse bicho-aranha gigante aqui, ó. E aí o Homem-Aranha vai ter que cuidar disso, que é esse bichão aqui, ó. Sabe, é uma edição legalzinha, né? Quando... Isso aqui é uma época que os tie-ins ainda tinham uma função melhor, sabe? Eles não eram tão relevantes, assim, digamos assim, sabe? Eu acho que tie-in é bom quando não é relevante, sabe? Esse lance aí de tie-in, que você tem que ler ele, senão você não vai entender a história, eu acho paia, né? E aqui a gente tem, então, o começo do fechamento desse arco aí do legado do Duende Verde, que começou lá no Homem-Aranha Premium, né? O Duende Verde, ele mexe tanto com a cabeça do Peter, que o Peter se veste de duende e vai atacar umas pessoas, sabe? Isso eu achei muito interessante. Porque mostra até onde vai a rivalidade desses dois, sabe? Eu acho assim que... Eu não sei se eu já comentei isso em algum vídeo, talvez no do próprio Homem-Aranha Premium eu tenha comentado isso, mas... quando se fala em maiores rivalidades da cultura pop, a gente só fala de Batman e Coringa, sabe? E tem o seu valor. Realmente, talvez seja a maior rivalidade mesmo de toda a cultura pop. Mas a rivalidade do Homem-Aranha com o Duende Verde é também muito absurda, sabe? E eu não tô querendo criar polêmica aqui, mas eu acho que o Duende Verde, ele fez muito mais estrago pro Homem-Aranha do que o Coringa para o Batman, sabe? E é muito interessante também que parece que todos os confrontos do Homem-Aranha com o Duende Verde são definitivos, sabe? Parece que toda vez que você tá lendo um confronto, parece que vai ser a última vez que eles vão se enfrentar. Recentemente eu li o número 200, lá do Homem-Aranha da Editora Abril, e lá seria um excelente ponto final, sabe? Pra história do Homem-Aranha e dessa rivalidade. Mas não, a gente sempre tem mais e mais e mais desenvolvimento, né? O Norman leva o Peter aqui pra mansão Osborn, eu acho que é uma das mansões Osborn, né? Pra que o Peter, de fato, abrace esse legado, mas o Norman quebra a cara, porque o Peter não aceita. Essa é uma das melhores histórias curtas do Homem-Aranha que eu já li, sabe? Como que ela se chama? Eu acho que é Jogo de Luzes, deixa eu ver. É isso mesmo, Jogo de Luzes. Porque em algum momento, eventualmente, eu vou ter que fazer um vídeo aqui sobre o meu top 10 histórias do Homem-Aranha, né? Mas eu já vou revelando a metodologia, que é o seguinte: eu não vou colocar histórias longas junto com histórias curtas, sabe? Eu não acho que seja justo eu colocar, sei lá, A Última Caçada de Kraven, uma história de quase 200 páginas, junto com um menino que colecionava Homem-Aranha, que é uma história de 10 páginas, sabe? Então, tipo assim, a gente tem que ter uma metodologia aí, né? Mas essa história aqui, ela é muito densa, sabe? Jogo de Luz é muito densa. Porque é um embate não apenas físico, mas também psicológico do Homem-Aranha com o Norman, sabe? Assim como eu falei lá do Homem-Aranha 200, da Abril, né, que seria um excelente ponto final, aqui também seria um excelente ponto final dessa rivalidade, sabe? Mas esse que é o problema, estamos falando das histórias em quadrinhos, então a gente nunca pode ter um final definitivo de um embate entre um herói e um vilão, né? Seguindo aqui, a gente tem uma história bem bacaninha, de que o Peter, ele decide, assim, após esses eventos traumáticos aí com o Norman Osborn, que teve como temática paternidade, né? Ele decide ir atrás de mais informações sobre o pai dele, né? O Peter Parker decide ir atrás de informações sobre seu pai. E aí ele descobre um dono de um bar aqui, que foi amigo, né, do Richard Parker. Ele fala, olha, é o seguinte, quero saber mais sobre meu pai e tal, você tem informações sobre ele?
E aí ele vai contar isso, né? Só que no meio disso, o Peter se envolve numa briga com o Lula, que apareceu brevemente lá no Homem-Aranha Premium. E só agora que eu fui ler que eu fui perceber que, caramba, o Homem-Aranha tem 2 vilões com temática de polvo, né? Dr. Octopus, muito bom, e o Lula, muito fubazento. Mas enfim, acaba que o plot twist aqui é de que o Lula é filho desse dono do bar aqui, né? Então é interessante, sabe? Essa temática, assim, sabe? De paternidade, saca? De questões não resolvidas. E acaba que no final o Peter tem acesso a essas histórias sobre o pai dele. E mesmo que o pai dele não esteja presente com ele fisicamente, isso faz com que o Peter passe a admirar mais a figura do seu pai. Essa aqui, ó. Eu não sei se ela tem nome, essa história aqui. Mas ela é um daqueles exemplos de história que não é com o Homem-Aranha, mas sobre o Homem-Aranha, né? É a visão das pessoas, de algumas pessoas, sobre a figura mesmo, né? Do escalador de paredes. Esse policial aqui em específico, eu devia ter pegado aqui, mas eu não vou pegar agora não. Esse policial aqui, ele tá presente na história da morte da Gwen. Assim que o Peter desce com a Gwen lá da ponte, é esse policial que vê o Homem-Aranha. Eu acho que aqui pra frente tem até esse quadro refeito, né? Mas assim, tá vendo, ó, Homem-Aranha na sombra. Literal e figurativamente, sabe? É uma história que mostra o ponto de vista das pessoas. Alguns amam ele, alguns odeiam ele, né? E aqui dá um foco bastante na polícia e tem um argumento muito interessante que é o seguinte, olha. Se o Homem-Aranha vai lá e prende um bandido, por exemplo, o bandido pode muito bem argumentar de que ele é inocente e que ele foi agredido pelo Homem-Aranha, sabe? Então, foi a primeira vez aqui que eu vi o lado da polícia e eu parei e analisei. Falei, realmente, gente, o Homem-Aranha, ele poderia ser um aliado melhor, né? Se ele seguisse um pouquinho mais a lei, né? Se bem que a lei não vai permitir o mascarado, mas, enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É uma história muito interessante que eu acho que falta isso aqui, sabe aonde? No cinema, sabe? E é por isso que o cinema, ele com muita dificuldade chega próximo, sabe, das histórias em quadrinhos. Porque as histórias em quadrinhos têm muito mais tempo e espaço pra desenvolver essas questões. Acaba que cinema é só gente se batendo mesmo. E não tem espaço pra esse tipo de história aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Gwen morre, Peter desce, e aí o primeiro policial que recepciona ele é esse policial negro aqui, ó. E é muito interessante porque se você pegar lá a história dos anos 70, esse policial vai estar lá, né? Muito em breve eu pretendo fazer um vídeo sobre os maiores clássicos do Homem-Aranha, e aí eu vou retomar isso aqui e eu vou mostrar esse policial lá, né? E aqui essa edição, a gente finaliza com uma história muito engraçadinha, digamos assim, né? Do Peter, ele foi chamado pra um rolê e tal, só que aí junto disso ele tem que resolver uma questão de um gato que tá sendo perseguido. Assim, começa com uma típica história de super-heróizinho salvando gato de árvore, mas depois a gente tem a informação de que o gato, na verdade, é um experimento, um alien, sei lá, alguma coisa assim. E no final, esse gato acaba sendo adotado pelo Peter e pelo Randy Robertson, né? Mas acaba que o gato foi esquecido depois pela cronologia. Eu nem sei se depois ele vira um personagem lembrado, mas eu sei que ainda aqui ele vai aparecer alguma outra vez. Quando ele aparecer, eu vou apontar. Mas enfim, vamos continuar aqui, né? Ainda com essa aura aqui da presença do Duende Verde, a gente tem a edição mais fraca, pra mim, desse começo, desse primeiro ano, porque estamos próximos aqui da revelação de que a Mary Jane está viva, né? Porque não é spoiler que a Mary Jane não tá morta, né? Porque lá no Homem-Aranha Premium, da Editora Abril, começou essa fase aí, né, de Mary Jane ter sido desvivida, mas na verdade a gente sabe que é só mais um artifício de história em quadrinhos pra enrolar mais história, né? A gente tem essa história aqui que, cara, eu não gostei, porque eu não sou muito fã desse vilão aqui, que é o Mendelstrom, acho que esse que é o nome dele, né? O Mendelstrom, ele tá aqui num momento de dificuldade aqui, e aí ele simplesmente pede pro Peter desviver ele, né? Mas aí o Peter fica naquele dilema de super-herói, olha, eu quero salvar vidas, mas, né, eu não quero tirar vidas, mesmo que pra salvar essa vida eu tenho que tirar ela. Enfim, foi uma história só pra tapar buraco mesmo. Apesar da arte ser bacana, eu acho que ela é bem dispensável. E aqui, em distrações, a gente tem então a primeira insinuação de que a Mary Jane está viva. Mas é uma insinuação, a princípio, bem tímida, né? E aí só quando finaliza a edição é que de fato mostra a figura da Mary Jane mesmo, que ela está encarcerada, né? Pra finalizar a edição, a gente tem aqui uma história bem ruim do Homem-Aranha com aquela personagem Medula, sabe, dos X-Men. Uma história bem mal escrita, bem mal desenhada também.
Que eu saiba, isso aqui é uma única edição, mas que a Panini foi lá e cortou em duas. Colocou aqui e aqui. Eu chuto que foi só pra preencher o número de páginas mesmo, né? Mas, como a gente é hipócrita, eu achei interessante a personagem, apesar de não ter gostado, né? Mas eu fiquei com curiosidade pra saber onde que continua essa história dela, né? Acaba de uma forma bem cretina, sabe? Essa história, sabe? Sem uma finalização. E eu queria saber, sabe? Se ela ganhou depois um título próprio, se as histórias dela continuam nas HQs dos X-Men. Mas enfim, sabe? Historinha, na verdade, bem dispensável, né? Capa espetacular, esqueci de mencionar, né? Olha que linda essa capa. Bom, aí temos aqui então o grande problema, né? Que eu não sei se eu falei isso lá na época lá no vídeo do Homem-Aranha Premium, mas eu acredito que o Howard Mack, ele achava que ficaria muito mais tempo escrevendo Homem-Aranha. Porque ele enrola demais esse lance aí da Mary Jane, e aí em uma única edição, que é essa aqui, ele quer desenvolver tudo, sabe? Aí ele quer mostrar o que aconteceu, tipo assim, realmente o avião explodiu, aquelas pessoas lá morreram todas, né? E a história aqui nem por um segundo menciona elas, coitadas dessas pessoas, o que importa é só a Mary Jane, né? E aí ele vem desenvolver esse rapaz aqui, que foi o cara que sequestrou a Mary Jane. Só que é muito confuso, sabe? Em nenhum momento diz que ele é um mutante, mas é claro que ele é um mutante, né? A menos que tivesse dado alguma origem de acidente pra ele, mas enfim. Aparentemente ele é um mutante senciente, sensitivo ou telepata, sabe? Alguma coisa assim. E aí ele é salvo pelo Homem-Aranha. No momento do choque entre os dois, não fica claro se a mente dos dois entrelaçou ou se ele leu a mente do Peter e ficou obcecado pelo Peter, né? Mas nesse momento que eles tiveram o choque, esse rapaz, ele ficou obcecado pelo Homem-Aranha e se apaixonou pela Mary Jane por meio das memórias do Peter. E aí ele simplesmente decidiu se tornar o Peter, sabe? Tomar o lugar do Peter. Olha que bizarro, né? E pra isso, ele decide matar... Opa, desculpa o YouTube. Ele decide desviver o Peter Parker e tomar o lugar dele, né? E aí temos aqui então o grande confronto, o grande embate aqui entre esse personagem que acabou de aparecer, mas que foi revelado como o grande vilão por trás de tudo, né? E aí o Peter vence o cara no discurso no Jutsu mesmo, mas eu tenho que dar o braço a torcer que foi um discurso no Jutsu que fez muito sentido, sabe? Porque ele falou assim, cara, você quer ser eu, mas eu nunca faria isso que você tá fazendo. Você quer ser eu, mas você quer me desviver, e eu nunca desviveria uma pessoa. E aí o cara fala, você tem razão. E ele vai lá e se explode, tipo, como assim se explodiu? Como assim? De que forma? Enfim, nem o Howard Mack sabe disso, né? E aí a gente tem, pra finalizar aqui, uma história muito ridícula, desculpa, mas é isso mesmo, né? Que mostra o Peter e a Mary Jane tentando recuperar o tempo perdido, mas a Mary Jane chega à conclusão de que enquanto ela estiver com o Peter, ela sempre vai ficar preocupada com ele, porque o Homem-Aranha sempre vai estar no meio deles e blá blá. Sabe, tipo assim, coisas que há literalmente 20 anos atrás foram discutidas antes do casamento, sabe? Mas aqui, pra Mary Jane e pro editorial da Marvel, agora é que é um grande problema, sabe? E aí a gente finaliza a história com o Peter e a Mary Jane se separando, sabe? A gente discute muito isso hoje em dia, de o quanto a Marvel odeia esse casal, mas, gente, anos 2000, a Marvel já tava fazendo isso, sabe? Tem até aqui, ó, fim, adeus, Peter, MJ, foi bom estar com vocês, H de Howard Mack, né? Porque foi ele que escreveu isso aqui. Bom, número 7. Pra mim, esse aqui que é simbolicamente o número 1 da Panini, né? Porque as primeiras 6 edições foi só pra fechar os arcos que eram necessários, né? E a partir de agora a gente tem o começo da fase Straczynski com De Volta ao Lar, que é, sem dúvidas, uma das melhores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos, porque isso aqui foi uma revolução no personagem. Sem isso aqui, a gente não teria Aranhaverso, por exemplo, porque foi aqui, com o Straczynski, que a gente teve a sementinha disso, com o Ezequiel. Ezequiel é um cara mais velho, que tem os mesmos poderes do Homem-Aranha, e que surge questionando ele, sabe? E aí, Peter? Como assim? Como que você ganhou esses poderes? De onde que vieram? Você só foi picado por essa aranha aí, fez o uniforme e saiu batendo em bandido? E aí, o que você acha disso? E foi estabelecido aqui alguns conceitos que futuramente, com o Dan Slott, foram melhor desenvolvidos e para criar o Aranhaverso, né? Com o Morlun. Aqui é a primeira aparição do Morlun, né? E é muito interessante porque o Morlun, ele foi inserido como um personagem milenar, né? Um cara milenar aí, que ele absorve energia vital das pessoas. Mas olha que interessante. Esse aqui é um super-herói que é um super-herói desconhecido, digamos assim, né? Que ele estava aprisionando para ir aos poucos absorvendo a energia dele, né?
Só que olha que interessante, esse super-herói, ele usa o símbolo de um pássaro. E isso aqui não foi mencionado aqui, sabe? Mas como o Dan Slott é um cara muito esperto, ele deve ter visto isso aqui e falado, cara, isso aqui é uma oportunidade de eu falar que os herdeiros, na verdade, eles gostam de absorver energias animais, sabe? Então, tipo assim, quando você vai ler algo já tendo acesso ao todo, é muito mais interessante porque você começa a fazer essas conexões, sabe? Lá no Homem-Aranha Premium, se você assistiu o vídeo, tem um momento lá que eu tomo um maior susto, porque eu falei, nossa, eu tomei um maior susto quando eu tava lendo isso, porque naquele momento a origem do Homem-Aranha não era a do Stan Lee e do Steve Ditko. Naquele momento, o que valia era a origem do Homem-Aranha do John Byrne, né? A minha edição tá um pouco fragilizada aqui, né? Mas assim, pouquíssimo tempo depois, aí eu fiquei com isso na cabeça. Gente, por quanto tempo a origem do John Byrne foi oficial e não a origem do Stan Lee e do Steve Ditko, né? Aquela origem bizarra lá do John Byrne que, sei lá, todo mundo se conhece e o mesmo acidente radioativo que uniu os tentáculos do Dr. Octopus foi que irradiou a aranha, sabe? Enfim, tipo, o Homem-Aranha e o Dr. Octopus viraram os seres, super seres no mesmo dia, sabe? Muito, muito bizarro isso, né? Mas vamos dar uma pausa nisso, vamos continuar aqui, que esse aqui é Peter Parker Spectacular Spider-Man, o título paralelo do Homem-Aranha da época, né? Assim, tem histórias bem inconstantes, bem irregulares, né? Tipo, essa aqui é bem chatinha, do personagem Fusão, né? Um personagem mó esquisito aqui, que ele tem aparentemente os poderes de todos os super seres que já pisaram no planeta Terra, né? Mas depois tem a grande explicação aí bizarra que, na verdade, ele não tem poderes, ele tem só o poder de persuasão. Então, tipo assim, não é que ele taca as garras do Wolverine, não. Ele persuade todo mundo ao redor dele que ele taca as garras do Wolverine. Nossa, bizarro. Enfim. Continuando aqui, nessa edição, a gente tem a primeira parte da história do Milhar, que foi uma história que me marcou muito quando eu li isso aqui na infância, né? Isso aqui não é canônico, né? Porque não tem como. Isso aqui é a história de um cara que fazia bullying com o Peter no colégio. E aí ele ganha poderes, né? Por enquanto, é a única coisa que eu vou falar. Vamos continuar aqui, que aí eu vou passar por essa história do Milhar detalhadamente, né? Aqui temos a continuação dessa história do Fusão, né? Não sei se é aqui que finaliza. Acho que é aqui que finaliza mesmo. E uma curiosidade. Na minha infância, eu achava que na capa era o Morlun, mas na verdade é o Fusão, por causa da pochetezinha aqui que ele usa. Nossa, que bizarro, né? Aí, o Homem-Aranha tem o confronto aqui com o Fusão e tal, e acontece uma coisa muito bizarra de tipo, o Fusão, pelo poder da persuasão, ele meio que convence o Peter de que ele está com a coluna quebrada, sabe? Tipo assim, esse poder é muito complexo, sabe? Parece tipo um hack, sabe, de One Piece, assim, sei lá. E eu acho que pra uma história de 2 edições não foi bem desenvolvida. Eu sei que futuramente o Fusão volta e duvido muito que vai ser desenvolvido mais esses poderes, né? Mas acaba que com um entretenimento fast food foi legal. Aqui temos a continuação de Volta ao Lar. Nossa, o Romitinha tava arrasando nos desenhos nessa época, né? Temos aqui novamente o Ezequiel confrontando o Peter, pedindo mais detalhes, né, do que o Peter entende como a origem dos seus poderes. E aqui temos então o painel incrível que explica o conceito de totem, né? Conceito esse que mais de 20 anos depois a gente ainda tá debatendo ele, ainda tá sendo usado, né, com o Aranhaverso. Basicamente é o conceito de a partir do momento que você assume um símbolo, você vai atrair rivalidade. Então, tipo assim, a partir do momento que o Peter, ele assumiu o símbolo da aranha, ele atraiu a rivalidade do totem do polvo, do totem do abutre, sabe? Esse conceito é muito, muito, muito bacana, sabe? Eu acho que a Marvel poderia ter usado isso, expandido isso para os outros personagens, sabe? Tipo assim, sei lá, o Capitão América talvez ser o totem da águia, sabe? O Pantera Negra ser o totem da pantera, sabe? Enfim, né? Mas aí a Marvel estaria admitindo que o Homem-Aranha é o centro do seu universo, né? E a Marvel ainda não fez isso, né? Mas logo, logo vai fazer, né? E a gente tem aqui uma piscadela da origem dos poderes do próprio Ezequiel, né? Bom, temos aqui então a continuidade do Morlun sendo desenvolvido, e eu falo que o Morlun foi o último grande vilão do Homem-Aranha criado. Isso aqui é 2002, não, 2002 pra gente, 2001 pra lá, né? E mais de 20 anos depois, e eu acho que não foi criado mais um vilão interessante pro Homem-Aranha. O Kindred, né, o condenado lá da fase do Nick Spencer, é legalzinho, mas não tá no mesmo nível dos outros não, né? E aqui o Ezequiel, ele vai lá e oferece pro Peter abrigo, né, num bunker. E esse bunker futuramente seria melhor desenvolvido, né? Gente, eu vou passar um pouco mais rápido, não, porque tá ficando muito grande o vídeo, né? Mas enfim, temos aqui então o começo do confronto do Peter com o Morlun. E aqui nessa edição,
um pouco mais do desenvolvimento da história do Milhar, né? Com certeza isso aqui é um universo alternativo, porque o Peter aqui ele namora uma moça modelo que não é Mary Jane, mas é loira, sabe? Enfim, né? Basicamente o Milhar, ele assume o corpo de uma colega de trabalho do Peter, né? E aqui ele vai eu acho que, não sei se é aqui, eu acho que não é aqui não, é na próxima edição, né? Que o Milhar vai lá e revela como que ele conseguiu esses poderes, né? Mas enfim, basicamente o que a gente sabe até o momento é isso, é que ele é um monte de aranhazinhas que assume o corpo de outras pessoas consumindo suas entranhas. Muito bizarro. Gente, é Garth Ennis escrevendo Homem-Aranha, vocês esperavam o quê, né? Então, essa aqui foi, não sei se foi no vídeo, tem algum vídeo aí meu que eu falo que essa aqui foi a primeira edição minha de Homem-Aranha que eu comprei com o meu dinheirinho. Então essa edição aqui ela é muito especial pra mim. E é mesmo, sabe? E é finalmente a luta do Homem-Aranha com o Morlun, né? Homem-Aranha, ele, ao longo das décadas aí de história, ele já enfrentou muitos vilões imparáveis, né? Tipo, Fanático, né? Isso aqui é meio que... De tempos em tempos, a Marvel vai lá e faz um remake, né? Do Nada Pode Deter o Fanático. E isso aqui com certeza foi também, né? Depois que o Peter percebe que não consegue derrotar o Morlun, ele pede novamente a ajuda do Ezequiel, mas o Ezequiel vai lá e fica um pouco relutante, né? Só que um pouquinho mais pra frente, o Ezequiel vai lá e percebe que não, olha, eu não posso deixar o Peter na mão, sabe? Eu tenho que ajudar o Peter. E aí o Ezequiel vai lá e ajuda a dar uma... Ele resolve dar uma força, né? Com o sangue que o Ezequiel consegue tirar do Morlun, o Peter vai lá e faz uma análise, né, da estrutura molecular do Morlun e descobre que o Morlun é suscetível à radiação, né? E isso vai ser o que vamos chegar à derrocada do Morlun, né? Na minha infância, eu encarei esse painel final aqui, ó, por muito tempo, sabe? Porque eu não sabia como é que era o final. Eu tinha só essa edição aqui, eu não tinha continuação, né? E eu só fui ler o final de Volta ao Lar muitos anos depois, quando a Salvat lançou aquela coleção de graphic novels, né? Eu comprei a primeira edição da Salvat Graphic Novels, nem sabia que era isso aqui. Quando eu abri e vi que era isso aqui, cara, eu dei quase um mortal pra trás. Finalmente temos então aqui a história de origem do Milhar, né? Basicamente foi o seguinte, ele é um colega de classe do Peter, que viu o Peter sendo picado pela aranha, então ele sabia que o Peter era o Homem-Aranha. Ele foi lá, roubou a aranha que picou o Homem-Aranha e decidiu comer ela. E porque ele comeu ela, isso deu um efeito diferente, né? Ele virou uma aranha. Na verdade, ele virou pequenas aranhas. Ele virou 1000 aranhas, né? Por isso que chama Milhar, né? Então, tipo assim, esse corpo que ele tá usando não é o corpo original dele, né? Porque ele foi lá e consumiu o corpo da mãe, consumiu as entranhas da mãe dele. Olha que bizarro. Consumiu as entranhas da mãe dele, virou a mãe dele. Depois foi lá e consumiu as entranhas do pai dele, virou o pai dele. Então, tipo assim, esse corpo aqui que ele tá usando não é o corpo dele adulto, é o corpo do pai dele. Nossa, enfim, bizarro. Apesar de ser uma história muito, muito, muito bizarra, eu acho ela bacana, sabe? Eu gosto dela bastante e me marcou muito na infância. E a gente finaliza aqui com uma história gigantérrima do mistério, que é muito chata, sabe? Assim, eles quiseram... Talvez o objetivo foi fazer com o mistério que fizeram com o Camaleão aqui no começo, sabe? Dar uma historinha pra ele, solo, mas não rolou pra mim, sabe? É só uma história que fica chovendo no molhado e reafirmando o quanto o mistério é um babaca, né? Pausa aqui nas edições mensais, porque a Panini, em 2002, publicou também a edição especial do 11 de setembro, né? Novamente, não é aqui que eu vou comentar. Pela segunda vez, eu vou fugir de comentar sobre o Homem-Aranha 12 de setembro, mas logo logo eu vou comentar, porque essa história também tá naquela coleção Grandes Desafios. Aí lá no Grandes Desafios eu vou comentar, né? Gente, deixa eu correr aqui que 28 minutos. Edição de número 10, né? A gente começa aqui com a finalização de Volta ao Lar. Basicamente é o seguinte, só pra gente não perder muito tempo aqui, né? O Peter consegue derrotar o Morlun, só que aí ele fica tão debilitado e que ele vai tirar uma soneca e aí ele não vê que a Tia May entrou lá no apartamento dele. E a Tia May acaba vendo a roupa do Homem-Aranha, né? A Tia May descobre bem aqui que o Peter é o Homem-Aranha. E a Panini, nossa, que raiva da Panini! Panini demorou o máximo que eles podiam, enrolou o máximo que podia pra trazer a continuação dessa história aqui, que se chama A Conversa, que é uma das histórias mais incríveis do Homem-Aranha também que eu já li. Pra vocês terem uma ideia, esse aqui é o primeiro ano, né? Então eu vou comentar só as 2 edições. A Conversa é só na edição 13. Então, tipo assim, a Panini enrolou a gente muito mesmo. Quiseram abrir o ano com chave de ouro, né? Depois de Volta ao Lar, a gente tem aqui uma historinha de transição, que é o Peter dando atenção aqui, né, pra uma criança e tal. Que a princípio eu até torci o bico. Falei, gente, a gente acabou de sair de uma história épica aqui de Volta ao Lar e vai começar uma história fubazenta dessa. Mas não, eu tava errado, sabe?
O Homem-Aranha é isso. O Homem-Aranha não é um personagem multiversal. Hoje em dia né? Mas assim, a base do personagem é cuidar das pessoas. Então, tipo assim, quando vem uma história que ele tá cuidando das pessoas, isso é a essência do Homem-Aranha. Aqui nesse volume também, a gente tem uma edição de, eu acho que é Web Spinners, isso aqui, né? Que, apesar de ter a presença do Homem-Aranha ali na teia, ali, com o Rei do Crime, né? É uma historinha que o Homem-Aranha não tá nem na sombra, sabe? É uma historinha, acho que mais pra cumprir o número de páginas mesmo da edição, sabe? Que a Panini botou aqui, que mostra quando um capanga um pouco menos fubazento do Rei do Crime comete um erro, o que acontece, né? Basicamente o cara sabe que vai ser desvivido pelo Rei do Crime e ele vai lá e aceita o seu destino. É bem interessante essa história aqui, no quesito assim de mostrar o quanto o Rei do Crime ele está presente na vida dos seus subordinados, né? Das pessoas que são subordinadas a ele. Temos aqui então mais uma parte aqui dessa história ruim pra cacete do mistério, né? Que apesar da arte ser boa, a história é bem chata. Eu não quero nem comentar sobre ela, porque, sério, achei bem indispensável mesmo, né? Continuando, fiquei bem chateado com a Panini aqui nessa edição 11, porque não acho que a escolha de capa foi a melhor, porque a gente tem aqui o começo de uma das grandes histórias do Homem-Aranha sem Homem-Aranha, né? Que é Flores para Rino, mas vamos chegar lá. A gente abre aqui então com essa história muito, muito, muito boa, né? Do Homem-Aranha, que ela se chama Quem Sabe no Próximo Ano. Mostra aqui que o Peter e o Tio Ben, eles tinham uma tradição de assistir os jogos dos Mets, né? Porque canonicamente o Peter torce pra esse time de beisebol aqui, né? Os Mets. E os Mets é muito ruim. Eles são péssimos. Então eles perdem com muita frequência, né? E o Tio Ben sempre fala, quem sabe no próximo ano, né? Mas isso aqui, cara, é uma história muito boa que desenvolve melhor a relação do Peter com o Tio Ben, sabe? Mas, né? Eu concordo, assim, com o que algumas pessoas dizem, sabe? Eu acho que a gente precisava de uma história pra desmistificar o Tio Ben, sabe? Essa aqui é mais uma daquelas histórias que santificam ele mais e mais e mais. A gente precisa muito, sabe, de uma história que mostre algum podre do Tio Ben. Talvez exista, e eu é que não li ainda, né? Mas, enfim. Aí a gente tem essa história aqui muito ruim, que é aqui a capa, aqui, né? É uma historinha filler, né? De Homem-Aranha vai enfrentar aqui um monge que é preso, que ele fica preso por outras pessoas lá no monastério e tal. E aí ele vai no parque de diversões com a vizinha dele. Vizinha essa que só existe na revista Peter Parker Spectacular Spider-Man. Essa vizinha não existe em Amazing Spider-Man, muito bizarro. Sabe, lendo Amazing e Spectacular, parece que... Sabe aquilo? Spectacular namora Amazing, mas Amazing não tá sabendo, sabe? É tipo isso, né? Bem assim, ediçãozinha pra você ler no banheiro, sabe? Você tá lá fazendo o número 2, né? E aí você pega o gibizinho. Gente, isso é só uma expressão, tá? Não levem gibizinhos para o banheiro. Isso aí é muito ruim, tá? E aqui temos a primeira parte, então, de Flores para Rino. Como assim Flores para Rino? O que isso significa? Porque isso aqui é uma homenagem a um livro chamado Flores para Algernon, né? É um lance lá de aprimoramento de QI, né? Pra deixar as pessoas mais inteligentes e tal, né? E acontece isso aqui, né? O Rino se apaixona por uma moça que é a filha de um mafioso aqui que ele deveria proteger. E aí ele pensa assim, poxa, se eu fosse mais inteligente, talvez ela ia me dar bola e tal, né? E aí ele descobre que existe um experimento de aprimoramento de inteligência e ele vai lá e se voluntaria para isso, né? Aqui, a princípio, a gente não tem as consequências disso, apenas na próxima edição, mas essa primeira ediçãozinha aqui já foi muito boa. E aqui temos a continuação da história do mistério, que é um saco, né? Não acaba nunca, né? Mas, como eu disse, pelo menos a arte é legal. Se um dia você tiver a oportunidade de ler, tire suas próprias conclusões, mas eu acho, nossa, um saco. Eu não pulei elas, não, mas eu lia com dificuldade. Vamos chegar, então, aqui pro final do primeiro ano de publicação do Homem-Aranha aqui pela Panini, né? A gente abre com essa história espetacular aqui, né? Do menino LaFrance, né? Que chama Heróis Não Choram. O Homem-Aranha, toda vez que o Homem-Aranha tem uma história envolvendo crianças, você pode ter certeza que a história vai ser espetacular, sabe? Tem um menino que colecionava Homem-Aranha, que todo mundo conhece, que é muito bacana. Tem uma história do Homem-Aranha relacionada a uma menina... na neve, que eu não... Em algum momento eu vou comentar sobre ela aqui, mas eu não vou comentar muito agora, né? Lá naquela fase O Amigão da Vizinhança, acho que é pelo Tom Taylor, né? Tem lá também de um menininho doente. E essa aqui, sabe? Essa aqui é o seguinte, LaFrance é um menino que ele vive muita dificuldade, né? A mãe dele é usuária de drogas, os tios dele, que são pessoas bacanas, ficam tentando conseguir a guarda dele, mas não consegue, né? E aí ele imagina que o Homem-Aranha é o seu melhor amigo, sabe? Imagina, mas... Chega ao final da história, a gente tem um pequeno plot twist aí que faz com que se torne uma história muito bacana, porque assim, as histórias
As melhores histórias, na minha opinião, são aquelas assim que elas te convidam a uma reflexão. E elas não são óbvias, sabe? Então, assim, chega no final aqui, você não sabe o que aconteceu de verdade, qual que é a revelação, o que eles estão querendo te dizer, o que eles estão querendo passar, né? Mas enfim, fica a critério de cada um. Bom, temos aqui então também essa história aqui que é muito legal, cara, muito legal. Em resumo, pra não ficar muito longo o vídeo, que já tá, né? Esse rapaz aqui, ele diz que descobriu a identidade secreta do Homem-Aranha e vai vender a identidade pro Clarim Diário, né? Mas chega lá no Clarim e ele passa uma vergonha absurda. Eu não vou nem mostrar esse painel pra não dar spoiler pra vocês, porque a revelação é muito boa. Aqui na edição também a gente tem essa história muito ruim aqui, chamada Dia de Neve, que é só o Homem-Aranha enfrentando o Abutre aqui durante um dia de neve. Nossa, sabe? É aquilo. Abutre, Camaleão, tem alguns vilões assim do Homem-Aranha que só com uma história com um objetivo muito específico é que dá certo, sabe? Histórias assim, muito descompromissadas, nem sempre dão certo, sabe? Com o personagem. E temos aqui então... Peraí, é a finalização de Flores para Rino? Deixa eu ver aqui. Ou se só final... Não, mentira, finaliza assim. Beleza, eu achei que só tinha finalizado em 2003, mas não. Temos aqui então o desenvolvimento, né? O que acontece? Quando o Rino faz o procedimento lá para ficar mais inteligente, ele realmente consegue conquistar a Stella, ele realmente fica mais inteligente, ele cria um império mesmo do crime, sabe? Nível Wilson Fisk mesmo, né? Começa até a usar terninho assim. Só que o que acontece? O experimento não tem limites, então a pessoa vai ficando cada vez mais e mais e mais e mais inteligente. E chega um ponto assim que ele começa a não ver mais graça nas trivialidades da vida, inclusive na própria Stella, né? Que foi o motivo dele ter, a princípio, ido atrás de fazer esse experimento, né? Então acaba que no final ele decide ir novamente lá no médico que fez o experimento e pediu para reverter. E, na verdade, para deixar ele mais burro ainda do que ele já era, para que algo assim não volte a acontecer. Eu acho que a grande lição dessa história às vezes, a ignorância é uma bênção, né? Então, galera, é o seguinte, esse foi o primeiro ano de publicação do Homem-Aranha pela editora Panini, né? Como eu disse, não sei como é que eu vou conduzir aí as outras partes, mas vamos conversando. Próximos vídeos vai ter aí um de aquisições, que eu fiz recentemente. E também vai ter o do Homem-Aranha Grandes Desafios e muito, muito, muito futuramente do Homem-Aranha Os Maiores Clássicos, né? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado aí por acompanharem aquele procedimento aí de sempre aí. Bora comentar. Eu dou mais valor em comentário do que em like, viu, gente? Então, se puder interagir aí, vou ficar muito satisfeito. Obrigadão. Falou.